Boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo, que todos estejam com a paz e o amor de nosso Pai Oxalá. Vamos continuar com o nosso estudo a respeito dos guardiões e hoje nós vamos falar um pouquinho da hierarquia no sentido classificatório dos guardiões no plano espiritual, né? Como que eles se dividem em ciclos e também quanto a graus, né? São 3 ciclos e 7 graus que os guardiões aí atuam nas linhas de trabalho. Eu não gosto muito de me apegar, né, a essa coisa de classificação. Porém, eu achei interessante que a gente faça uma breve explanação com relação a esse assunto, porque faz com que a gente tenha uma ideia mais ou menos de como que é essa coisa da hierarquia, né, e das divisões e subdivisões da atuação dos guardiões. Então eles se dividem aí em 3 ciclos, né? Primeiro, segundo e terceiro ciclos. Temos aí no primeiro ciclo os Exus, né? Considerados Exus pagãos e espadados. Quem são os Exus pagãos? Na verdade, não sei nem se nós deveríamos classificar como pagãos, como Exus pagãos. É mais um quiumba mesmo, mas por estar aí na linha de evolução, né, eles também ocupam, né, um lugar e uma classificação planetária. Então nós temos aí no primeiro ciclo o pagão e espadado. O pagão ou quiumbas são aqueles espíritos que na verdade eles não têm muita identidade no sentido de onde estão, né? Eles não se identificam com nenhum outro Exu. Então eles estão sempre vagando aí entre os portais das compras, vamos dizer assim. Então ele é quase que um escravo no sentido que ele está disponível, né, a trabalhar por qualquer preço e para qualquer um, vamos dizer assim. Então tudo que ele faz, né, é a base da compra. Ele faz no sentido de estar recebendo algo em troca e existe também, né, na verdade, um motivo específico para esse espírito. Ele está agindo dessa maneira, ele está se portando dessa maneira no campo espiritual, ou seja, no campo astral. Esse espírito normalmente não tem ciência nenhuma da morte, né, carnal. A única coisa que ele entende é que ele necessita de muito daquilo que o ser humano tem como fontes de prazer, fontes de vício, enfim, ele quer alimentar as suas necessidades. Então isso passa a ser para ele de fato uma necessidade, justamente por ele ainda estar habitando as energias mais pesadas, né, bruscas no sentido de alto impacto. Então ele precisa aí, ele tem essa necessidade das coisas e das
e das tendências mais rudes, mais difíceis e mais carnais o possível. Por isso, então, ele só executa alguma ação, algum trabalho, uma vez que seja na base da troca, né? E muitas vezes até da compra mesmo, ele negocia algum trabalho. E realmente fica muito revoltado e costuma se virar, né, contra as pessoas que pediu essa encomenda, quando ele é flagrado pelos seus superiores, que são aí os Exus batizados, né, ou então os Exus cruzados. Normalmente ele tem essa revolta e acaba que se vingando de alguma maneira, né, a quem aí encomendou o seu favor, independente nesse caso de ter recebido alguma coisa em troca, né, algum elemento, alguma coisa que aí ele tenha pedido. Esses espíritos são os espíritos que mais usufruem da energia material e física dos encarnados, né? Eles se aproveitam dos encarnados que têm aí uma prática, uma vida libertina, uma prática desregrada de algumas atitudes, entre elas aí os vícios, a droga, a bebida, a sexualidade desenfreada, enfim, é desses momentos que esses espíritos se alimentam e acabam vampirizando o ser humano. Eles estão normalmente envolvidos nos casos de obsessões simples e médias, né? E descartando aqui as obsessões complexas, que já aí trilha para um outro caminho. Então este é o primeiro grau. Esses espíritos trabalham na atuação das trevas, né? E não tem noção nenhuma de lei, né? E por que não dizer, de respeito, enfim. Temos aí o segundo grau, que este é habitado pelos espadados, os espíritos, o primeiro grau e o segundo grau, até o terceiro grau, é habitado pelos Exus espadados e pagãos, né? Os pagãos e espadados. Só que esse primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, que representa o primeiro ciclo, eles têm aí as suas subdivisões, né? Tanto quem está no primeiro grau, eles atuam totalmente na energia das trevas. No segundo grau, eles atuam entre as sombras e as trevas. E no terceiro grau, eles também habitam entre a sombra e as trevas. O primeiro grau é um número incontável de espíritos, que seriam aí os quiumbas. O segundo grau nós temos por volta de 117.649.000 que trabalham entre a sombra e as trevas. Ainda os pagãos ou espadados, né? Sendo que o primeiro grau, esses espíritos, eles representam a coluna de todo esse sistema, de toda essa hierarquia.
Os mesmos pagãos espadados que estão no segundo grau, eles são chefes de subcoluna, ou seja, eles estão aí um grau acima dos integrantes da coluna. E do terceiro grau, ainda os espadados e pagãos, ainda entre as sombras e trevas, num número estimado de 16.907.000, nós temos os chefes de coluna. Então, integrantes da coluna, chefes de subcoluna, e temos aí, num grau acima, os chefes de coluna. Todos eles compondo o primeiro ciclo e tendo a classificação de Exus espadados ou pagãos. Esses espíritos, eles desconhecem qualquer lei, né, que os faça ter atitudes consciente. Então eles não têm consciência, e sim o trabalho como eu já disse, está pautado na compra, né, dos encarnados para com esses espíritos, na compra dos seus serviços, e eles em si vendendo aí as suas ações e os seus trabalhos. Depois nós temos o quarto grau, né, que aí já está entrando, já faz parte do segundo ciclo evolutivo. Este segundo ciclo, ele tem um único grau na composição desses Exus, né? É o que mais, é o guardião, é o Exu que mais trabalha conosco, né, encarnados na Terra, que são normalmente os Exus de trabalho dos terreiros, que cuidam da segurança de todo uma casa espírita, enfim, são os mais conhecidos no sentido pessoal, no sentido eles se apresentam dessa maneira. Então eles são os mais conhecidos, que eles trabalham entre as sombras e a luz, e ocupam o quarto grau e o segundo ciclo dessa classificação. São chamados de Exus cruzados ou Exus batizados. A categoria de espadados e pagãos são subordinados a estes Exus cruzados e batizados, e são chefes de agrupamentos, ou seria do agrupamentos destes quiumbas, destes pagãos, destes espadados Exus, ok? Dividem-se aí num número mais ou menos de 2.401 chefes de agrupamento, e são habitantes do segundo ciclo. Depois nós temos o terceiro ciclo, composto por 3 graus: o quinto, o sexto e o sétimo grau. Todos os 3 graus, quinto, sexto e o sétimo grau, são habitados pelos Exus coroados. Os Exus coroados dividem-se aí em o quinto grau, né, todos eles trabalhadores com mais exclusividade na luz, né, também aí tem a sua atuação nas sombras, mas trabalham com quase que exclusividade total numa esfera já
aonde não há mais nenhum tipo de encarnação, né? Eles já estão assim, pelo menos no planeta Terra, eles já estão, já atingiram o seu nível evolutivo máximo dentro do planeta Terra e já estão assim, alguns sendo preparados para outros planetas, já na condição de eixo coroado no planeta Terra. Tem um número, o quinto ciclo, 343, que são aí chefes de subfalange. Então, eles estão governando os cruzados e batizados, ocupam o quinto grau do terceiro ciclo de evolução. São os Exus, como eu já disse, chefes de subfalanges, portanto, comandantes dos cruzados e batizados. Trabalham entre a sombra e a luz com maior exclusividade para a luz. Depois, o sexto grau, ainda compondo o terceiro ciclo, que seria os Exus coroados, chefes de falange, são chefes de falange, um número estimado de 343 Exus, chefes de falange, superior dos chefes de agrupamentos. Depois nós temos aí o sexto grau, que temos um número estimado de 49 guardiões coroados, chefes de falange, também chefes de falange. O quinto grau é chefes de subfalange, o sexto grau, chefes de falange, e o sétimo grau, que são os tronos coroados, que eu já falei anteriormente, são os chefes de legiões, tá? Que vem lá do princípio dos tronos, em que a gente, em outro estudo, já estudou um pouco a respeito dos tronos. Então vamos recordando: o quinto, o sexto e o sétimo grau, fazendo aí parte do terceiro ciclo. Então são 3 ciclos, 7 graus, e tem aí as classificações de divisões e subdivisões dos Exus. Entre essas classificações, né, essas divisões aí, nós temos as linhas de trabalho, né, que seria a linha do cemitério, da encruzilhada e da rua. Eu, numa oportunidade, talvez no último estudo, nós vamos aí falar das características de trabalho, da personalidade de cada uma das linhas, né, da ação desses guardiões nessas linhas de trabalho. Vou falar um pouco aí de cada um, né, para a gente tentar entender por que essa divisão, né, e essa escolha, vamos dizer assim, por trabalhar em cada uma dessas linhas. Bom, nesse assunto, né, nesse tema Exu, eu vou por enquanto parar por aqui, para depois a gente estar retomando. É muito grande esse assunto, é extenso, nós temos aí muitas interpretações, né? Nós temos aí 1001 maneiras de estar entendendo, né, esse mistério, mas eu esqueci de dizer, ou de falar novamente, que o quinto, o sexto e o sétimo são todos coroados, e o sétimo já nem
não tem mais nenhuma responsabilidade, na verdade, com as encarnações e com as dívidas kármicas da Terra. O quarto grau, que são esses Exus mais conhecidos, né, quase que na sua maioria, que são os que trabalham aí entre a sombra e a luz, os que nós temos assim mais afinidade, ainda tem algum compromisso kármico e algumas ainda encarnações a serem tidas na Terra, né? Eles ainda terão alguma estadia encarnatória no planeta Terra. Agora eu queria falar um pouquinho para vocês, né? Uma breve introdução, porque também vamos ter que ter mais que um estudo para poder estar falando a respeito, mas vamos introduzir aí o mistério Pombogira, né? Que é muito próximo de nós. Nós temos aí a nossa casa, que tem a regência de esquerda sobre a direção, né, de Pombogira. Então vamos falar um pouquinho do mistério Pombogira. Essa luta, né, da mulher na conquista do seu espaço, na conquista das suas aptidões, né, enquanto mulheres, da sua capacidade em colocar aí as suas conquistas, os seus anseios, já é muito antiga, é uma questão social, mas que vem desde épocas remotas. Essa luta existe não só no plano Terra, né, que a gente vê ainda a dificuldade da mulher se enquadrar, né, no mesmo patamar de reconhecimento do homem no campo de trabalho, enfim, ela ainda existe aquele preconceito, né? Muitas vezes a execução do trabalho é igual a de um homem, no sentido, a capacidade às vezes até acima da média, mas ela tem aí o seu trabalho desvalorizado simplesmente porque ela faz parte do gênero feminino. Então não é diferente no campo espiritual, na área, na esfera dos espíritos, né? E por que não dos guardiões? A gente já sabe que essa sistematização toda, né? Essa evolução, desses espíritos, ora encarnados, ora desencarnados, e que em sua maioria aí se enquadra dentro dessa categoria de quiumbas, depois de guardiões espadados, pagãos espadados, batizados e coroados, enfim. Esse é o ciclo que o ser humano tem que percorrer a caminho da evolução. E nós não fazemos, nós estamos fazendo parte, não fazemos parte de algo que fique longe dessa realidade, vamos dizer assim. Somos todos componentes dessa história, né? Desse esquema que foi aí, que faz parte aí da criação divina. E a mulher também, no campo espiritual, né? Ela tem aí, vem aí conquistando com o passar dos séculos e milhares de anos, ela vem aí tentando lutar e conquistando aí os seus espaços. É difícil também para muitos Exus, para muitos guardiões aceitar ainda essa ideia das mulheres, né, das pombogiras, terem aí avançado tanto nessa escala evolutiva, nessa trajetória. Então
a resistência ainda, né, de muitos guardiões, de muitos Exus, com relação à conquista das mulheres, ainda é grande. Nós temos aí muitos guardiões que já estão totalmente libertos do preconceito, totalmente livres dessa visão machista, mas o contrário também acontece, e eu diria para vocês ainda muito, assim como no planeta Terra, né? A gente tem um exemplo, né, antigo e bem e simples, né, e conhecido na época de Jesus, Maria Madalena. A gente sabe que Maria Madalena sofreu um processo obsessivo, era uma mulher, digamos assim, uma prostituta da época, e precisava muito que fosse tocada por Jesus, né, para se libertar desses obsessores, né, desses vícios, dessas tendências consigo mesma. E então ela tocou na veste de Jesus e foi liberta, e a partir daí então passou a seguir os passos de Jesus, a aceitar a verdade, as palavras de Jesus como sendo aí algo também, né, que também o tinha como mestre. Em uma das visitas, Maria Madalena lavou os pés de Jesus com um perfume, que naquela época perfume era artigo de luxo, muito caro, e ela lavou os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E numa outra oportunidade, né, numa outra situação, antes desse evento da lavagem dos pés de Jesus com perfume, ela pediu que Jesus a salvasse, né? Ela tocou nas vestes de Jesus e pediu que ele a salvasse, que muitos queriam acabar com a vida dela, que ela queria se libertar e que ele a salvasse. Foi quando muitos, né, vendo Jesus ali com aquela mulher, né, minutos atrás queriam apedrejá-la, e foi quando ela percebeu que Jesus chegou naquele local e disse que quem ali tivesse livre de pecados, que atirassem a primeira pedra, e ninguém se ousou a atacá-la, né? Porque naquela época as mulheres eram apedrejadas quando eram pegas em adultério, enfim. E a partir daí então, depois Simão chegou até Jesus e disse: mestre, mas eu não entendo o que o senhor está fazendo, está defendendo, está libertando uma prostituta, uma mulher da vida. E foi mais uma vez Jesus disse: quem de vocês não deve, né? E fez ali enalteceu, né, Maria, deu ali um ensinamento, enalteceu Maria, abençoou Maria, né, absolveu-a de todos os pecados. Foi então, a partir dali, Maria Madalena passou a ser considerada uma mulher santificada, uma mulher que seguia os ensinamentos de Jesus, o acompanhava em todos os eventos em que Jesus promovia os milagres. Há quem diz ainda que os apóstolos não eram 12, eram 13, e o 13º era Maria Madalena, né? Isso
É o que algumas pessoas acreditam. Aí vocês me perguntam, mas então por que Jesus escolheu 12 homens para ser os apóstolos, né, os seus apóstolos, já que essa passagem com a Maria demonstra que Jesus era livre de preconceito, né, universalizava a questão do gênero, né, que para ele o que importava era o espírito e não a questão do gênero, a questão da matéria, de ser mulher, enfim. Foi porque se Jesus escolhesse, né, entre os 12 apóstolos, um número considerável de mulher, as pessoas daquela época não iriam aceitá-lo, porque era uma população que não estava preparada ainda para ter a mulher como líder, ter a mulher aí liberta, né, daquele estigma de que a mulher era apenas para ser dona de casa, né, para ser mãe da sua prole e também aí, por que não dizer, né, um objeto de prazer sexual, enfim. Mas Jesus não podia fazer isso se quisesse dar continuidade aí nessa questão da evolução, né? Então ele se limitou a ter aí como apóstolo, ainda numa época que eles sabiam que as pessoas iam crucificá-lo, né? Então ele preferiu não se desviar aí dos propósitos, né, de libertação, de evolução do planeta Terra. Mas ainda existem algumas versões, né, diferentes, bem mais liberais da permanência de Jesus na Terra, né, de alguma, enfim. Aí tem quem defende várias teses, várias teologias aí dessa época, ok? E essa luta da mulher vem de muito tempo, né? E no plano espiritual, nesse contexto todo que nós explicamos desde o primeiro estudo, que vem lá dos tronos, e aí veio os coronéis, para exemplificar para vocês, usamos essas nomenclaturas, até chegar nos tenentes, enfim, major, até chegar aqui nos soldados, nos nossos eixos guardiões que trabalham conosco na Terra. Entre todos esse esquema, né, de espíritos, não existia só os espíritos masculinos, não existiam só os Exus, né, só os guardiões do gênero masculino, mas tinha aí também a mulher, né? Entre esses milhares de espíritos, tinha aí também milhares de espíritos femininos. E um número destes espíritos femininos começaram aí a buscar essa conquista, a buscar esse espaço, porque elas tinham dentro da sua essência a sabedoria, uma grande sabedoria. Elas tinham dentro da sua essência a necessidade, né, de expor que ali morava uma personalidade, que ali tinha alguém com capacidade emocional, com capacidade intelectual, com mistérios que os homens, o sexo masculino, jamais conseguiam interpretar, né? Então
tinha ali um conjunto de essências, né, de sensações que estava ali contido nesse mistério da mulher hoje, né, colocados dentro dos termos umbandista como pombogiras. E foi essas mulheres de garra, essas mulheres que resolveram ir à luta, que não aceitaram essa condição submissa, que não aceitaram essa situação imposta pelo sexo masculino, que resolveram entrar na luta e brigar também pelo seu espaço, e assim foram conquistando, né, lutando lado a lado com os guardiões, buscando as mesmas oportunidades de evolução, mas antes de atingir, né, essa concepção, né, mental, essa concepção de ideais, ela tinha que primeiro expor, né, quem ela era, né, quem é o mistério mulher, o que é ser mulher. E foi aí que essa linha, né, de trabalho do mistério pombogira começou então a se manifestar aí nas médiums e trazer esse universo feminino, né, contido, reprimido, né, e aonde mora ali todos os traumas, todas as desventuras, aonde mora ali toda a repressão social. E foi então que ela se manifestou nas médiuns, trazendo à tona esse lado, né? Esse lado da mulher, né? E na sua, assim, o seu extremo, né? Por isso que muito é confundido, né? Muito mal interpretado. Nem toda pombogira, né? Teve aí uma encarnação última como mulher da vida, como prostituta, né? Assim como qualquer outro espírito, pode ser que sim, pode ser que não, mas tiveram sim o início de tudo, né? As encarnações vieram também aí da mesma maneira que os Exus, evoluindo, viveram vidas difíceis, tiveram aí a prática de comportamentos, né, vamos chamar assim, considerados talvez até imorais, mas eu chamaria de amoral, né? E aí foi seguindo esse raciocínio, né, desse universo feminino e bancando aí também o polo negativo dos nossos orixás femininos. Nós tivemos a versão verdadeira, né, um pouco que alterada, para haver aí um choque realmente social, né, e dessa apresentação de linhas de trabalho. Então ela mostra que a mulher, ela veio mostrar que a mulher também, né, ela é dotada de capacidades, ela também tem as mesmas condições de desenvolver trabalhos digamos assim, de alto risco espiritual, vamos dizer assim, que ela também tem a sabedoria e mistérios e magia para poder estar atuando neste trabalho evolutivo, né? Que ela também tem os seus anseios, que ela não tem que ser considerada um objeto machista, né? Ela não tem que ser considerada, ela não vai ser considerada
do ponto de vista espiritual e material, que ela veio abrir aí ainda mais as portas para que a mulher tivesse aí essa ascensão, esse progresso dentro da sociedade atual. A gente sabe que ainda, que na realidade muito se caminhou, mas ainda tem-se muito tabu com relação ao sexo feminino. E ela veio mostrar esse universo feminino, que ela também faz escolhas, que ela também sustenta as suas intenções, vai à luta, né? Que a mulher também tem prazer, que a mulher deve ser considerada também dotada de todas as capacidades, às vezes até mais do que o sexo masculino. Então a Pombogira traz para dentro da Umbanda, né, essa sabedoria para poder de fato ensinar e ajudar as mulheres que vivem neste mundo fechado, né, contido dentro da sua verdadeira essência, reprimindo a sua essência, reprimindo os seus anseios. A Pombogira se caracteriza dessa maneira. Por isso o grau de sensualidade, o grau de feminilidade dentro dos terreiros, né? Mas ainda há muito preconceito, tanto que até mesmo na Umbanda, em muitos segmentos, é proibido uma mulher ser dirigente de um centro, é proibido a mulher incorporar entidades masculinas, enfim, de Serogã. Nós temos aí vários segmentos na espiritualidade que o preconceito feminino ainda domina, e o que é muito triste, né? As pombogiras tratadas em muitos lugares como uma mulher vulgar, um espírito vulgar, né? Libertino, enfim, são sempre colocados a segundo plano e são normalmente requisitados para trabalhos inferiores, trabalhos de grande humilhação, vamos dizer assim, no campo espiritual. É uma pena, mas ainda acontece. A palavra Pombogira, né, vem lá de Angola, né, quando a primeira entidade do sexo feminino se apresentou, né, trazendo tudo isso à flor da pele, que eu estou relatando para vocês, assim, com até, eu diria, com bem pouca evolução. Então vocês imaginam a maneira que essa entidade se apresentou, né, para poder estar tentando passar essa mensagem do universo feminino, né, dos seus anseios e das suas capacidades, né. Daí veio essa história de que Pombogira tem 7 maridos, enfim, é mulher de Exu. Então veio de lá essa palavra Pombogira, né? O que na verdade tanto faz, Pombogira como Pombagira, vai sair aí, vai ter o mesmo sentido, não muda essa questão de palavra. Mas eu diria, né, por que Pombagira, né? Eu já li algumas teorias, né, de que representada aí pela pomba, né, pela liberdade e pelo voo, né, dessa ave, ela consegue
girar a nossa vida, girar aí os 4 cantos do universo, voando como uma pomba, ela consegue ir buscar as soluções para as nossas vidas, as soluções para os nossos dilemas, as soluções para os nossos problemas do coração, para os nossos problemas sexuais, enfim. É por isso que as pombogiras têm um papel fundamental dentro dos terreiros de Umbanda, dentro da espiritualidade. É ela que consegue desvendar, né, nas mulheres a sua sabedoria, ela consegue desvendar nas mulheres a autoestima, a sua imposição social, né? Ela que consegue desvendar nas mulheres os seus dons, né? Enfim, nós temos aí muita coisa boa para estar falando dessas mulheres maravilhosas que vêm lá do mundo espiritual nos ensinar. Temos aí vários exemplos, né? Já dei um de Maria Madalena. Eu poderia falar entre muitos, né? De Joana d'Arc, enfim, muitas e muitas mulheres que fizeram histórias, né? Vamos aí então encerrando por hoje, e no próximo nós vamos continuar, né, nesse assunto pombogira. Vamos ver se a gente consegue concluir o básico para no último a gente tá falando aí da atuação de cada um, tanto dos Exus e de pombogiras, aí unificando, do cemitério, das ruas e da encruzilhada. Ok? Boa noite a todos. Eu espero ter aí somado para o conhecimento de vocês. Vamos abrir as perguntas, né, as pesquisas, e eu agradeço por mais essa oportunidade. Boa noite, fiquem todos com a paz de nosso Mestre Oxalá.